Hoje, mais um programa do OpinaCast, onde a gente vai debater sobre o mês da consciência negra. Quando eu e Paulo a gente se reuniu para criar o OpinaCast, é basicamente para ouvir opiniões e nada melhor do que ouvir doutora Lucimere Passos sobre esse assunto. Lucimere Passos, nesse episódio, do OpinaCast, seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Paulo Nailson. Muito obrigada a todos vocês que fazem o OpinaCast. Para mim é sempre um prazer atender esses convites, onde a gente pode discorrer sobre, por exemplo, um assunto planejado aí por vocês e dar não apenas a nossa opinião pessoal, mas na condição até de advogada, de uma operadora do direito, também poder discorrer o que diz as normas estatuídas em nosso país. Ô Patrick, inclusive eu queria, antes da gente se aprofundar nessa questão da consciência negra, da importância do que é vivido todo esse mês, não só no dia 20, que é o dia da consciência negra, mas de um modo geral, com tudo que essa temática desenvolve, aproveitar o fato da gente estar com a advogada, alguém do campo do direito, ela que inclusive é representante da comissão pró-racial da OAB Caruaru, mas nesse campo do direito, todas essas manifestações que a gente vem acompanhando já um tempo aí, e essa questão do direito da livre expressão. O pessoal reclama muito, que tem esse direito na Constituição. E a gente aqui também fala, o fato de ser um programa de opinião não quer dizer que você está livre para opinar sobre o que quiser. Não é bem assim. Você pode até ter esse direito, mas você precisa saber também que você vai responder, de acordo com aquilo que falar. Por exemplo, eu fiz até uma listinha aqui. Será que eu posso fazer uma manifestação pacífica, respeitosa, de forma decente, tranquila, sem muita agitação, no meio da rua, com faixa, com cartazes, pela volta da escravidão? Será que eu posso fazer como antissemitista e aí contra os judeus? Será que eu posso fazer uma marcha, uma manifestação em defesa da pedofilia? São itens assim, nazismo, ou até mesmo para fechar o Congresso, para a volta dos militares e destituir os poderes. Se eu tenho direito à livre opinião, por que eu não posso também estar defendendo esses itens, por exemplo? Olha, Paulo, o artigo 220 da Constituição Federal, ele trata sobre liberdade de expressão. E, entre outras coisas, ele diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então veja que o próprio artigo 220, ele abre definindo o que seja liberdade de expressão, todavia, já na sua parte final, diz que observado o disposto na Constituição. Então, dentre desses assuntos aí que você elenca, eu posso fazer uma manifestação pacífica, ordeira, sem muita, vamos dizer assim, agitação, falando de tais assuntos. Olha, veja, tudo aquilo em que não fira a lei, tudo aquilo que não afronte a lei, não apenas a Constituição, mas as leis infraconstitucionais, as leis ordinárias, você tem o direito. Que agora, podem vir em desdobramento no estado ou no município, Você não pode, por exemplo, um assunto, vamos dizer, dentro do mês da consciência negra, a qual eu estou sendo chamada para nós termos essa conversa. Você pode não gostar de negros, não gosto de negros. É uma questão de foro íntimo seu, ninguém vai discutir. Você não vai ser penalizado. Agora, no momento em que você cria uma situação de racismo, então você perdeu a sua liberdade de expressão para responder exatamente aquilo que está estatuído na Lei 7.716/89, que é a lei que trata das questões de racismo. Por quê? Porque racismo é crime. Então, o seu direito, ele tem uma, vamos dizer assim, um freio, uma barreira, aonde
você não pode tudo. Você não pode tudo. Né? A gente estava falando aqui, antes da abertura aqui do OpinaCast, por exemplo, o antissemitismo, né? As questões, não, o que eu gostaria que voltasse os militares, eu gostaria que voltasse ao tempo do AI-5, eu gostaria de uma intervenção. Bom, isso que você está dizendo, tem alguma norma vigente estatuída que proíbe? Tem ou não tem? Se não tem, você vai falar em vão. No mínimo, você poderia ser considerado um cara antiético, né? Um cara que está, vamos dizer assim, vivendo dentro de uma situação completamente adversa ao que a gente vive. Porque a gente vive, apesar de todos os das dificuldades que nós temos, a gente ainda tem uma democracia jovem, a gente busca muito viver a plenitude do Estado democrático de direito, entendeu? Então, aqueles assuntos, aquelas situações, aquilo que é trazido para exatamente, vamos dizer assim, ferir esse Estado ou essa democracia, desde que não seja estatuído, você está, vamos dizer assim, tentando até tumultuar, né? Aquilo que a gente já luta tanto e que busca tanto. Agora, se a sua manifestação fere um princípio legal, uma norma vigente, então, meu amigo, morreu a sua liberdade de expressão. Eu não posso dizer, por exemplo, eu vi um dia desse, quer dizer, um dia desse, quando eu digo, já faz um bom tempo, né? A questão ortográfica, quando eu vou usar uma frase e não atento para a questão ortográfica. Então, no muro, matar o presidente não é crime. Aí, só que a pessoa que leu não observou que tinha ali uma vírgula. Matar o presidente, não, vírgula, é crime. Então, essa vírgulazinha aí faz toda a diferença, entendeu? Por quê? Porque matar é uma situação normalizada pelas nossas leis, ou matar é um crime? É isso. É porque é o risco que se corre, né, de estar fazendo propaganda, né, divulgando ou incentivando algo que realmente não é... criminoso, não é? Essa a questão do direito. O que o direito vê dessas questões? Como o direito se precaver quando pessoas utilizam... Basicamente seria assim. Como o direito vê pessoas utilizarem as leis contra direitos das pessoas. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar direito. É possível pegar essas ideias erradas, como o antissemitismo, utilizando as leis hoje em dia. O cara, por exemplo, tal lei determina isso e isso, e eu vou defender a minha ideologia, mesmo que seja errada, pelo direito. Não. O direito, ele busca exatamente... Primeiro ele procura o quê? O direito, ele procura essa harmonia social, que lá atrás foi construída através de inúmeras teses, entre elas, vamos puxar agora lá do túmulo Rousseau, o contrato social, quando trata exatamente de que numa sociedade... Nós estamos aqui em 3, então vamos admitir... Em 3 não, em 5, não é? Então vamos admitir que cada um de nós aqui tenhamos uma ideia a respeito de um assunto que é comum para todo mundo. Imaginem, E que essas ideias, algumas poderão ser benéficas e algumas poderão não serem benéficas, entendeu? Então o direito não pode dar cobertura a situações... ou a fatos na sociedade em que alguém, vamos dizer assim, pela própria deliberação de quem age, vá prejudicar. É isso. Nessa questão mais apropriada da consciência negra, né? A gente viveu aí a semana passada o Dia da Consciência Negra, que foi dia 20 de novembro, e é claro que o mês inteiro isso está em pauta. Mas conte pra gente assim, um pouquinho da origem do Dia da Consciência Negra. Como surgiu, por que surgiu essa data? Veja bem,
20 de novembro de 1695, né? É uma data emblemática para a gente. É a data em que foi assassinado aquela pessoa, aquele ser que representava um símbolo, que representa um símbolo para a causa negra, Zumbi dos Palmares, né? A história trata muito bem disso. Só que no Brasil, essa data ela passou a ser, na verdade, oficializada como Dia Nacional da Consciência Negra a partir do advento da Lei 10.639, de 2003, né? Aquela lei que trata da questão da história da cultura africana e afro-brasileira. Né? Aquela lei que dizia que aquela disciplina teria que ser introduzida em todo o país, né? E que infelizmente até a data de hoje a gente ainda luta. Veja bem, uma lei que foi promulgada em 2003, portanto nós estamos há 19 anos da existência de um instrumento legal, né? Que se na verdade houvesse sido trabalhado como manda o seu como manda o seu conteúdo legal, nós talvez teríamos um país com um entendimento bem melhor do que sejam as relações raciais. Por quê? Porque enquanto a gente não consegue implementar essa lei, mesmo ela vigindo há 19 anos, em contrapartida, a gente tem ainda quem difunda a ideia de que nós vivemos numa democracia racial. Eu, na condição de militante de direitos humanos, com ênfase nas questões étnico-raciais da não violência contra a mulher, eu escuto tantas pessoas dizer: essa história de vocês que tanto falam, no Brasil não existe essa história de racismo. É? Tu tá dizendo de que posição? Primeiro, se tu for branco, tu não pode falar, não é teu lugar de fala. O lugar de fala é meu, é da minha ancestralidade, é do que eu conheço, é das dificuldades que eu e todos aqueles que são negros e negras nesse país, que pela cor da sua pele, né, sabe das dificuldades. Né? Então, não pode falar. Então, aí, enquanto a gente não consegue implementar um instrumento normativo vigente há 19 anos, por outro lado, há uma ampla, vamos dizer assim, difusão de que não, nós vivemos sob uma democracia racial. Olha, a nossa democracia, ela é muito jovem. A nossa democracia em si, ela... E sofremos, né, um retrocesso recente. Pois não, quer dizer, veja, de 85, né, a redemocratização do país para cá, veja quanto tempo, né? Então nós temos, assim, sempre dentro inclusive quando se compara com outras nações, sim, né, que já tem 100, 200 anos de... Sim, pois é, entendeu? Então, veja, enquanto nós buscamos, nós lutamos, né? E eu até gostaria de, dentro desse nosso tempo de conversa, dizer para vocês que Caruaru tem dado uns passos significativos nessa luta, né? Por exemplo, mais na frente eu só vou dizer que em Caruaru a gente hoje tem um projeto de alfabetização, né, onde a Secretaria Municipal de Educação se comprometeu, né, com um trabalho realizado por uma pedagoga, né, e aí isso foi assim partilhado com a equipe e outros militantes, e aí ela foi acolhida e para o ano a gente espera que já no próximo ano a gente tenha dentro desses currículos que vão nortear a ação educativa na cidade essa disciplina. Porque a gente não está querendo algo que, vamos dizer, não existe, ou algo que a gente está sonhando, não. A gente quer algo que já existe há 19 anos e que por que não foi implantado? Porque o Brasil, é um país racista. Olha, se você parar, olha, Paulo, se você parar uma semana, não quero mais do que uma semana, para que você levante, capte a quantidade de situações
criminosas de racismo. Corriqueiras, né? A da vez agora da Lojas Renner. De novo, né? Novamente, porque ela já é quanto mais, né? E hoje eu vejo César Tralli dizer no jornal, né? De que, primeiro, a corda só se parte do lado do mais fraco. A funcionária foi demitida, foi ouvida na delegacia, admitiu que acho que se enganou, não sei o quê, que realmente, mas que não derrubou a bolsa dela, que não fez isso, que não fez aquilo, pediu desculpas, como sempre, né? Que essa prática é muito comum. E a empresa fica de fora. Peraí, quem está preparando o setor de RH dessa empresa ou de outras que existem no Brasil, Pernambuco, Caruaru, está preparando os tais colaboradores, como eles falam? Quem fica no emprego desse como vendedor? Será que não recebe nenhuma orientação, nenhum treinamento? Eu sinto que, infelizmente, nenhum funcionário vai fazer aquilo por vontade. É instrução. São ordens superiores. Meu amigo, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, por exemplo, um segurança de uma dessas empresas aborde, segure no braço de alguém, mande abrir uma bolsa, se não existir uma orientação lá atrás do departamento de RH, claro, por ordem de quê? Do dono, o cara que está lá no topo. Olhe, eu parece que estou até vendo. Eu não estou fantasiando, não. Veja, esse povo preto, esse povo de favela, esse povo de periferia, esses negões e essas negonas com cabelão, vocês fiquem sempre de olho. Parece que eu estou vendo, gente. Eu tenho hoje, eu sou uma mulher que já tenho mais de meio século de vida, exatos 66 anos, e desde o dia que a minha cabeça começou a entender essa história no mundo, tem mais de 50 anos. Eu particularmente sofri os efeitos desse racismo com 8 ou 9 anos de idade, quando fui preterida de uma situação tão banal, tão corriqueira, numa sala de aula, numa escola, de ser uma rainha do milho, né? Então eu achava que aquilo era uma coisa que, claro que eu podia ser. Primeiro, eu sempre fui uma mulher inquieta, uma menina que gostava de participar de tudo. E aí, de repente, as coisas caminham para quem ser a escolhida para ser a candidata à rainha do milho, uma das minhas melhores amigas. Uma menina loura, mais branca se brincar do que Paulo Nailson, cabelo louro, os olhos claros. Uma das pessoas que me dava dentro da sala de aula. E eu me vi frustrada. Ainda fui apelar para minha mãe, mas minha mãe, eu acho que na sua santa sabedoria, do alto da sua sabedoria, foi logo dizendo, tirando o corpo fora, e dizendo, isso não vai dar certo não, porque eu não tenho tempo. Ela era uma funcionária pública, trabalhava aqui na Prefeitura Municipal na contabilidade, e aí ela já tendo a sua vivência própria e de família, com certeza, para não sentir a dor, talvez, de ver isso na sua filha, tirou o corpo fora e simplesmente, não, você não vai, eu não tenho tempo, não sei o que, você tem que vender voto. Eu insistindo e terminei ficando fora. E aí, vejam como é que eu sublimei, enquanto criança, o racismo sofrido, sendo cabo eleitoral da minha amiga. Passei a vender voto, passei a lutar por ela. Era a forma que eu, na condição de criança, achei que ela, mesmo que não me representasse, mas o carinho que eu tinha por ela era que entendeu? Trazendo isso para o campo da família, inclusive usando o seu exemplo, porque essa questão da autoestima para a criança, ela é muito importante. Sim, não é? Com certeza. De que forma a família poderia colaborar, né, os pais ou a família de um modo geral, para que ela crescesse, ou para que a criança negra cresça com autoestima mais saudável, melhor? Olha, eu acho que há 2 papéis. Há o papel da família, né, como você bem disse, em que não precisa ser acadêmico, não precisa estudar teses, não precisa estudar pensadores, não. Isso é uma coisa da própria educação familiar, da família. Primeiro, desconstruir esses mitos de que isso é coisa de negro. Você é uma nega feia.
Essa cor não serve pra você, porque você é preta. Esse cabelo tá muito feio. Você tem um cabelo ruim. Eu lembro uma vez. Primeiro porque eu sou temperamental, né? Então, já as coisas já me tocam e vai logo. Então, esse povo do cabelo ruim. Eu digo, cabelo ruim? Bom, do tempo que eu me lembro... Que mal ele lhe o fez. meu cabelo nunca fez nada. Nunca cometeu nenhum crime. Qual foi o crime que ele cometeu? E assim, eu não me lembro do tempo que lhe deu pelo menos uma tapa. Não é isso não. É cabelo. Se você disser o seguinte, que o seu cabelo... Eu tô aqui diante de Paulo Nailson. Eu com cabelo bem curtinho, né? Cabelo típico de uma mulher negra e Paulo, um homem branco, com cabelo típico de um homem branco. Se você disser, o meu cabelo e o seu, nós temos cabelos diferentes, aí eu vou aceitar. Aí eu vou aceitar. Agora, se você olhar para mim e disser assim, não, o meu é bom e o teu é ruim, a gente fora do ar, porque para não dizer impropérios no ar, né? Fora do ar, a gente vai ter que discutir esse teu pensamento. Infelizmente isso acontece porque todo mundo que detém o poder diz, eu sou a referência, você não é. Exatamente. E acontece porque sempre que está inicialmente, sempre que teve no poder, são as pessoas brancas. Então ela define o padrão de beleza, infelizmente. Sim, exatamente. E hoje em dia... Eurocêntrico, né? E hoje em dia mudou uma questão simples. Hoje em dia você pensa, a mulher mais bonita do país, ela pode ser negra. Antigamente só seria branca. Exatamente, exatamente. E ainda, Paulo, complementando, né, a pergunta que você fez, começando da família, a família tem que começar a desconstruir. A família tem que dizer à criança que a criança é uma criança bonita, que é uma criança inteligente. Essa cor fica bonita para você. Entendeu? Ela não pode estar vai crescendo aliando já a cor a isso. A família, mesmo na pouca condição, vamos dizer, de um conhecimento, conhecimento cognitivo que tenha de valores de representatividade, mas tem que apontar, porque a televisão, a internet está aí mostrando quantos valores negros que até então nós não discutimos, eram silenciados, mas que estão aí. Eu quero dizer a você que recentemente, a minha plataforma principal é o Facebook, né? Lá hoje mesmo eu já coloquei lá, dei uma tacada muito boa na Renner, né? Porque assim, aquela conversinha que eu já tô acostumada, que nós já estamos acostumados há tanto tempo, só aquela conversinha, uma desculpa, não, porque não foi bem assim, não, a empresa não admite racismo e tudo mais. Sabe por quê? Porque caiu na boca do povo, todo mundo começou a discutir, e aí isso vai diretamente atingir o lado comercial, o lado financeiro da empresa. Mas uma outra empresa também famosa, fez um lançamento recente, eu utilizo muito mais o Facebook, mas assim, sempre eu estou também, ultimamente, olhando o Instagram. E aí, de repente, eu vejo lá, porque você querer ver moda, você querer ver o que é que está acontecendo em termos comerciais, vai para o Instagram, na verdade. E aí, uma empresa assim, de calçado famosíssima, uma grife no Brasil, ela lança uma coleção nova, já de primavera-verão, sapatos, acessórios. E aí eu comecei a ver, quando no Instagram tem aqueles pontinhos que aí cada parte daquela é uma situação. E quanto mais eu olhava, mais não tinha nenhum modelo negro. Eu digo, peraí. Ela está lançando para onde? Para o Brasil, para a Suécia, para a Rússia. Para onde é que essa empresa está lançando? Aí eu fui lá. Porque o Instagram é bom por conta disso. Porque você vai lá, no site oficial da empresa, e aí você publicamente deixa a sua manifestação. Aí eu fui lá e perguntei, ao setor comercial, ao setor de marketing daquela empresa, se aquele produto estava sendo lançado para o consumidor brasileiro e negro. Nós temos hoje uma parcela de consumidores, que consomem não apenas esses produtos de grife, como de grandes marcas, significativo. Eu não tenho exatamente aqui números, mas é em torno de 30 milhões ou por aí. Entendeu?
Então, quer dizer, como é que eu vou ser obrigada a engolir um modelo eurocêntrico porque Dona Maria das Favas chega aqui e diz assim, pronto, o meu modelo vai ser Paulo Nailson, o meu modelo vai ser Gisele Bündchen. Peraí, e nós negros ficamos onde? Nessa fila do pão? Aliás, nessa fila do pão não, nessa fila do consumidor que paga o seu dinheiro e quer se ver. É algo que a gente vê bastante e viu nas novelas, porque basicamente, se você colocar uma novela, um seriado americano e uma novela do Brasil, você vai ver o quê? Branco. Você raramente vai ver um personagem negro e principalmente de destaque. E infelizmente outra coisa é o quê? Atores negros de destaque. Só vem na minha cabeça Lázaro Ramos e a esposa dele. Cadê os outros? Tem tantos outros que produzem, que fazem, que trabalham tão bem quanto. Mas está mudando, sabe? Talvez não esteja, vamos dizer, avançando na mesma velocidade ou a expectativa daquilo que a gente quer e espera, né? Mas hoje a gente já vê, né, num cast, por exemplo, da Globo, uma quantidade de pessoas que participam, que começa a aparecer na tela, né? No telejornal, no outro. Não fazem somente o papel de coadjuvantes, estão também na linha de frente, né? Porque é importante saber que nesse contingente de negros e negras no país, a gente conta os pardos, né? Os pardos também, porque a gente tem, infelizmente, né, uma questão que, se houver tempo, a gente pode dar um toque do colorismo, né? Colorismo. Que o colorismo nada mais é do que uma coisa muito famigerada da gente, né? Pra gente. Porque o colorismo é o seguinte, num país miscigenado como é o Brasil, né? Onde as uniões interraciais é uma coisa, principalmente na classe, vamos dizer, mais pobre, da classe média para baixo, é muito comum. Então você vê que aí a gente vai ter uma geração de pessoas, por exemplo, uma família onde, vamos dizer, Paulo Nailson fosse casado com uma mulher negra, era comum que os filhos saíssem. Alguns mais a ele, em termos de pele, em termos de cabelo, e outros a companheira, né? E aí, é assim, sabe? A cor da melanina, a cor da pele, ela, quanto mais ela for acentuada, mais esse ser humano vai sofrer os reveses do racismo, né? Eu vou até indicar, tem um cidadão aqui, um escritor brasileiro, um gaúcho, Paulo Scott. Ele é gaúcho. Ele escreveu um livro, Marrom, Amarelo e Marrom, Marrom e Amarelo, onde ele e o irmão, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, têm a tonalidade de pele distintas. E aí ele fez todo um apanhado, toda uma história de como foi a realidade de um, como tem sido a realidade de um e de outro, pela cor de sua pele. Entendeu? Citou, eu me lembrei de Neymar de Barros, né? Que tem o livro Deus Negro. Deus Negro. Até na introdução ele cita mais ou menos assim, né? Que você tenha cuidado, porque Deus pode aparecer aleijado, para quem tem preconceito com aleijado, né? Ou Deus pode parecer, poderíamos dizer, índio, com quem tem preconceito com índio. E no seu momento de encontro com Deus, na eternidade, seja quando for, Deus pode parecer negro para você que tem preconceito com negro, né? Já pensou esse pessoal? Eu já, parafraseando Neymar de Barros, eu digo que hoje a gente encontra esse Jesus no nosso dia a dia. Por exemplo, um dos caras mais magníficos que esse país tem chama-se Padre Júlio Lancelotti, coordenador e o trabalho que ele tem da feito, Pastoral de Rua em São Paulo. Um ser humano, eu não tenho nem nota para dizer, porque eu sou fã dele e eu digo isso lá, na página dele no Instagram. Outro dia, aliás, entre todos os dias ele se defronta com essa realidade, né, do morador de rua, do cara que chega em São Paulo achando que São Paulo ainda é um Eldorado e fica com a família
vagando pela rua, sem ter o que comer, sem ter onde morar, e aí uma pessoa, morador de rua, doente, assim, foi acometido. Quer dizer, primeiramente já vem a questão mental, né? De estar na rua, de lá no passado ter tido uma casa, mas agora está numa situação como essa. E o cara adoeceu realmente. E já tinha batido nos ambulatórios e nada. São Paulo, né? Que terá a cocadinha de sal chamada Tarcísio, né? Aquela cocadinha de sal. Que Padre Júlio vai ter muito trabalho com aquele cidadão como governador. E aí, resultado, ele fez esse questionamento. Hoje, eu encontrei um Jesus que está pelas ruas. Eu achei tão lindo isso. E aí ele mostrou, entendeu? Ele com um lençol velho por debaixo do braço, uma sacolinha, entendeu? E doente, sem saber o que fazer, entendeu? É uma possibilidade, né? Dia da Consciência Negra. Para quem é militante, ou o mês da Consciência Negra, né? Já que esse tema é mais abrangente. Para quem é militante, para quem trabalha nessa construção, nessa luta diária, significa o quê? Principalmente nesse período pós-pandêmico e também até abrindo um certo horizonte, né, para um novo momento que o país passa a viver nessas discussões em relação aos movimentos sociais, em relação aos povos excluídos, ou os povos discriminados, né? Tradicionais, periféricos, né? Sim, aí... Por que é importante, né, celebrar essa data e viver essa data e manter, na né? Na verdade, o mês da Consciência Negra, né, que saiu de um dia só para uma semana e depois para um mês, ele tem o condão de exatamente durante um certo tempo no ano a gente possa parar para refletir. Nós não temos muitas celebrações, né? Porque nós vivemos ainda uma realidade bastante dramática. Esses dias, né, o IBGE, eu não estou falando de informações vindas ou oriundas de um grupo de militantes, eu estou falando de um órgão oficial existente dentro do governo. Traz números realmente dramáticos com relação a essa desigualdade social, e essa desigualdade social trazida para o seio da sociedade. Quem são os maiores atingidos? Vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida de quem são os maiores atingidos? Isso em termos de tudo: IDH, desemprego, acesso à saúde, acesso à justiça, não é? Moradia, alimento. Então, o mês de novembro, como sendo o mês da consciência negra, é um mês em que a gente pode até fazer alguma celebração, a nossa celebração, que chama-se Kizomba, né? Com dança, mas acontece o seguinte: o objetivo maior é exatamente isso, chamar a atenção. Está aqui essa mesa, no que avançamos, no que retrocedemos, no que estacionamos e o que vamos fazer. É mais isso. De reflexão do que comemoração. Exatamente, né? Exatamente. Né? E aí a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que a gente terá um trabalho muito grande a partir do futuro que está aí batendo as nossas portas, para conseguir alguns avanços, né? Conseguir mais alguma coisa. Você vê, a lei de cotas, que foi um marco, e eu quero depois falar sobre uma pessoa da cidade de Caruaru, um homem branco, um homem de elite, uma autoridade dentro do judiciário, que foi um dos grandes aliados nossos nessa lei de cotas, né? Que ficou seriamente ameaçada, né? Quando, na verdade, quando a gente vai para os números, a gente vê o que realmente foi a lei de cotas para o estudante negro, periférico, o estudante pobre, de família onde pais são desempregados, vivem de bicos. Estamos chegando à reta final, não é isso? Eu acho que até essa última parte
que a gente vai abordar agora, pode ser mais trazendo essa realidade para Caruaru mesmo, né? O que é que já houve aqui de conquista, o que é que você poderia pontuar nesse campo de avanço. E lembrar sempre de você que está em casa, indique esse programa, né? Compartilhe com alguém, curta, deixe o seu comentário aqui também, que é importante a gente saber a sua opinião, não só a nossa, né, a de quem está aqui no estúdio, mas também a sua opinião, e de se inscrever no nosso canal. Patrick, tinha mais nesse sentido, né, da aplicação de Caruaru, a gente já pode ir para ela ou tinha mais? Pode. Olha, na verdade, eu acho que às vezes os avanços daquilo que a gente almeja passa também pela ampliação da consciência. Mas antes mesmo que eu me esqueça, viu, Paulo, como eu toquei no assunto, só finalizando a questão das cotas, eu quero dizer a vocês que na cidade de Caruaru, na vara criminal, existe um juiz chamado Dr. Pierre Souto Maior. Ele é o juiz da 2ª vara criminal. Dr. Pierre sempre foi, viu, Paulo, um apaixonado pela questão das cotas, né? E ele é um estudioso. Ele, na verdade, antes de ser juiz, foi procurador da República, mas o sonho de ser juiz, né, só fez adiar um tempo. Depois ele fez o concurso, passou e é o juiz, um dos juízes aqui da 2ª vara criminal. E Dr. Pierre, né, mergulhando nessa história de cotas, quando estava sendo discutido a nível de STF, né, se as cotas eram constitucionais ou não, Dr. Pierre, ele elaborou um brilhante trabalho, né? E aí, despretensiosamente, colocou esse trabalho, um artigo científico. Não, colocou lá nas redes sociais. Tornou público. Tornou público. E veja o que acontece. Quando o então ministro Marco Aurélio, né, que já não se encontra mais na corte, ele proferiu seu voto, ele buscou, né, todo o subsídio que existia em termos de artigo, em termos de lei, de tudo, de pensamento, tudo. E aí descobriu, um dos assessores dele descobriu esse artigo. E ele pediu ao assessor que esse artigo fosse levado para ele fazer uma apreciação. Caruaru fazendo história. Caruaru, e poucas pessoas sabem disso. Eu até, quando eu converso com o doutor, essas coisas têm que ser ditas. Quando ele está numa palestra, a gente provoca e ele diz. Mas como ele é uma pessoa assim, muito simples, aquele juiz bem tranquilão, aquela pessoa que, entendeu? Não é o juiz vedete, né? Não é o juiz vedete, não. Mas aí o que é que acontece? Ele fez esse trabalho e foi um dos subsídios para o voto favorável às cotas proferido pelo ministro Marco Aurélio. Voltando à questão de Caruaru, era somente esse adendo que eu queria fazer, porque a gente começou e eu toquei, mas com relação, assim, veja, nem sempre avanços se dão no campo material. Não, porque agora eu tenho essa caneta, porque agora eu tenho... esse avanço também, ele pode ser repercutido no campo da consciência, da percepção. Eu pergunto a você, nós somos vizinhos há, acho que uns 30 anos, né? No Boa Vista 2. Me diga uma coisa, e você é um cara ligado, um cara de imprensa, um cara de redes, essas coisas. Há 30 anos, você via essa movimentação afro na cidade de Caruaru, com tantos grupos. Inclusive o Ilê Dandara, né? Inclusive o nosso coletivo afro Ilê Dandara, né? Você se lembra disso? Vamos dizer, há 20 anos? De forma alguma. Inclusive reconhecimentos e prêmios, né, que são dados pela gestão anualmente. Eu estou lembrando disso também. Entendeu? Então, os avanços que a gente, vamos dizer, pode enumerar, pode não ser apenas no campo material. Mas eu acho que é muito importante. Eu acho que a questão material é importante. Agora, a questão de quando você se situa. Olha,
E a gente foi dar uma palestra esses dias, a semana passada, eu e mais 2 amigos, na SES, a um grupo de alunos de História. E foi assim, houve depoimentos que nos deixaram arrepiados. Por exemplo, uma moça já estudante de História, ela disse que veio se perceber negra, né? Veio se perceber, porque ela tem uma pele bem mais clara que a minha, né? Depois da Covid para cá, quer dizer, cerca de 3 anos, né? Porque 2 anos foi o período mesmo, e mais esse ano agora que a gente está terminando, né? Pronto, cerca de 3 anos. Por quê? Porque ela, mesmo sendo uma menina de pele mais escura, mas pertence a uma classe social um pouco mais elevada, sempre frequentou escolas particulares, sempre conviveu, entendeu? Então a percepção dela, quando se falava assim, olha, fulano é pretinha, não, fulano é moreninha, fulano é quase branca. Porque isso é a desconstrução que o eurocentrismo faz em cima daqueles que não têm a devida consciência de qual é a sua verdadeira realidade, entendeu? Então, que do mesmo jeito que se prejudica a estima, o autoestima enquanto criança, que a gente também falou sobre isso, torna-se adulto com essa autoestima desconstruída. E eu tive esses casos na minha turma de Direito. Eu fui de uma turma de Direito que tinha 144 alunos, e aí tínhamos numa sala de 144 alunos, 3 que se reconheciam como negros. Agora, quando você olhava para o universo, você encontrava muito mais. Mas eu não queria na época contestar, nem brigar, né, para forçar a pessoa a admitir. Eu tinha muito mais coisa a fazer e talvez estivesse dentro de uma outra realidade também, mas era dessa forma. Entendeu, Paulo? Então é isso. E mesmo que o fato da audiência pública, né, que aconteceu recentemente também, abordando esses temas e esses povos, né, não só a questão racial, mas os povos tradicionais o grupo LGBT também, né? É como questão de gênero, tudo. É como a senhora falou. O fato disso tudo está mais evidente na sociedade, está repercutindo mais na imprensa, os eventos que vão acontecendo, né? A noite da fogueira, né, de Xangô, isso passou a acontecer também quebrando, inclusive, uma tradição de religião, das religiões hegemônicas na cidade, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. Agora você sabe que avanços materiais só podem acontecer se houver políticas públicas, né? Que elas precisam ser consolidadas. A gente não pode, eu não posso, enquanto uma militante, enquanto mulher negra, mesmo sendo a professora aposentada, advogada, meter a mão no meu bolso para suprir o que seria papel do poder público. Estado. Então, muito feliz, você tocou aí na questão da audiência pública, muito feliz, foi a nossa amiga, né, a professora Perpétua Dantas, em ter trazido para a discussão isso aí, além da própria provocação parlamentar e da busca para que, na verdade, a gente tem um conselho, no qual eu também já pertenci, um conselho da igualdade racial na cidade. A gente tem uma OAB, né, na qual eu estou conselheira, e também... a comissão pró-racial, né? Não, eu sou conselheira, eu estou conselheira, conselho da OAB, e nós temos as comissões. Então, na comissão, eu estou na presidência da Comissão Pró-Igualdade Racial e de Enfrentamento à Intolerância Religiosa. Quer dizer, veja, aquela pergunta que eu te fiz. Há 20 anos, nós víamos essa movimentação, essa presença, não, porque era aquela coisa do silêncio. Não, a gente... Ora, se hoje, essa semana, uma determinada escola particular de Caruaru, não sei, passado por uma professora, de que foi discutido na semana, no final de outubro, né, para a vivência do mês da consciência negra. Aqui a gente não vai discutir isso não, que isso é um tema muito polêmico. Então, uma escola... Pasme você e pasme os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos assistir. Se uma escola em pleno século XXI, ela ainda resiste, você imagine quando chegar
a questão da inclusão, da obrigatoriedade de inclusão no currículo daquilo que foi promulgado, que é vigente desde 2003. Né? Imagine. Eu queria saber qual, na sua visão, qual a diferença do direito e do privilégio. O direito, eu posso dizer assim, a priori, o direito é algo que eu poderia dizer que deveria ser de todos. Né? Deveria ser de todos, independente das diferenças que nós temos, e nós somos diferentes mesmo. E o privilégio é aquele direito, entre aspas, que é concedido apenas a alguns. Né? Por exemplo, um réu, eu posso falar disso com propriedade. Eu fui advogada um tempo aqui da penitenciária Juiz Plácido de Souza. Eu atuei por cerca de 2 anos e alguns meses. E, por exemplo, a gente via que aqueles réus em que o poder aquisitivo da família, né, poderia contratar um advogado especificamente para ficar com aquele caso, para ir buscar, para estar cobrando, era muito difícil que houvesse uma permanência maior daquele réu dentro do estabelecimento. Né? Por quê? Porque ele é um privilegiado. Né? Ele tem uma família que pode pagar. Agora, aqueles que dependiam da ação do Estado, que dependiam da assistência de, por exemplo, pessoas como eu que ficava, por exemplo, eu estava a serviço da Justiça com exercício na 2ª Vara Criminal com o doutor Rabelo, o juiz que hoje é aposentado. E ele me designava para acompanhar os casos de réus que estavam, de detentos que estavam ou sumarianos, né, aqueles que ainda não tinha havido ainda o término de um processo, para acompanhar. Mas acontece que, por exemplo, eu sozinha para acompanhar o quê? Uma média de quase 100 processos. E, enquanto isso, alguém que tem a condição financeira vai lá, paga. Então, esse cidadão, aí eu vou te devolver a pergunta. Esse cidadão que está lá também, enquanto não se prove, através do devido processo legal, que ele é culpado, etc, etc, ele não deveria receber do Estado, né, já que ele não tem condições, por N razões, o tratamento de também fazer com que o seu processo tramitasse dentro daquele tempo que a lei diz. A questão não é nem colocar ele na frente de outros, não, mas que tem um tempo ágil, né? Que respeitasse aquilo que a lei diz. A lei diz que um processo criminal deve começar, começa com a denúncia até o final, em torno de 80 e poucos dias. Isso é um sonho, né? Isso é um sonho. E isso mexe também com a questão de cota racial, né? Que o pessoal diz, nada, mas aí o cara, se ele estudar, ele vai ter condição de chegar lá. Por que vai privilegiar só por conta da cor? Não é bem assim, né? É um reparo histórico. Eu acho que ele é jamaicano. Eu não quero... Me corrijam vocês. Aquele corredor fantástico, Usain Bolt. Da Jamaica. Da Jamaica, né? Jamaicano, né? As pessoas sabem como é a preparação para que um atleta daquele nível seja o The Flash, o homem que voa, não corre não. Aí você pega um atleta brasileiro, morador da Caatinga, morador de uma área de periferia, onde das 3 refeições ele talvez tenha a principal só o almoço, quando tem, né? Porque de manhã ele não toma café, ele toma o quê? Um pingadinho, né? Uma bolacha, se muito comer. E aí, é esse cidadão que vai, vamos dizer assim, desenvolver suas aptidões atléticas para participar de um torneio, alguma coisa. Quando? Quando é que nunca essa pessoa vai chegar próximo? Então, não é pela condição, não é porque o cara não quer. O cara bem que queria,
Eu conheço algumas realidades, vamos dizer, de atletas do passado que passaram naquele colégio Santos Dumont, em Recife, né? Que é ali um colégio que investe muito e tem muito essa coisa de desenvolver esses talentos, em que, por exemplo, meninos residentes em Santo Amaro, né? Na área de periferia, uma área de diversos problemas sociais, criminalidade, até. Quando é que um menino desse, ele será um atleta feito Usain Bolt? Nunca. Nunca. Ele nunca será. Por quê? Porque não há um investimento, não há uma preocupação, não há um carinho, um olhar de sensibilidade para esse seu conterrâneo, para esse talento, que ele vai estar certo, ele vai desenvolver muito, ele vai ganhar os seus louros, mas também ele vai mostrar que país ele vive, um país que investiu. Então é isso, Paulo. Que é uma pena que a gente só tenha 1 hora, né? Isso aqui era pra gente ficar, né, gente? Pelo menos até umas 6 horas da noite, né? Porque a gente ia puxando assunto, ia puxando do baú. Amanhecia o dia, anoitecia e ia ficando. Temos um brinde para ela aí, né? O Petro que a gente sempre dá uma convidada. É singelo, é discreto, mas... Muito obrigada, muito obrigada. Por todo o seu exemplo de vida, dedicação, por toda a sua história, né? A gente fica muito agradecido. Em muitas lutas a gente tem se encontrado, né, ao longo de todos esses anos. Eu acho que foi agora mesmo, né, na audiência pública, você estava lá fazendo cobertura. A gente agradece pela cobertura que você deu no seu blog, né, divulgando o que acontece em Caruaru, divulgando o que acontece, fazendo acontecer, né? Porque a gente está fazendo aquilo que Geraldo Vandré diz. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é isso que a gente vai fazer. Muito bom. Muito obrigado. E é com essa mensagem, com essa música que eu dou até logo. Espero que vocês tenham gostado do programa e que tem alguma mensagem, Paulo? Mais algum agradecimento a falar? Eu não tenho. Eu só tenho a agradecer a convidada. Gostei muito do que a gente conversou. Muito obrigado pela sua sabedoria. Eu acho muito interessante ouvir, porque o podcast foi criado para ouvir. Onde a opinião do convidado ela fica mais à vontade para isso, né? Mas é isso mesmo. Próxima semana a gente tá junto. Obrigado pela audiência. Não esqueça de deixar o seu like, o comentário, de compartilhar aí nas redes sociais.